Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trazendo uma visão aí das atualizações da semana do PXG, o primeiro episódio desse tipo de vídeo que eu vou estar trazendo sempre a partir de agora aqui, relacionado ao PXG. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Mano Blide, o Blide. Então tamo junto, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Eu tenho um canal de LA, né, eu faço vídeo de LA há um bom tempo e agora tô entrando no mundo do PXG, começando a trazer conteúdos do PXG. Já postei alguns vídeos bem legais pra você, vale a pena dar uma conferida. E se você joga de LA também, seja muito bem-vindo, e você que não joga, mais bem-vindo ainda. Deus os abençoe todos vocês, tamo junto, rapaziada, é um prazer ter vocês aqui comigo. E eu vou estar começando a trazer esses vídeos aqui relacionados às atualizações da semana do PXG, né? Eu já trago vídeos desse relacionados ao GLA e agora eu vou começar a trazer sobre o PXG também, toda vez que tiver uma atualização importante e grande também. E eu vou estar postando vídeo depois desse aqui, falando minha opinião e algumas teorias também sobre o Major Update que vai chegar no Johto aí no ano que vem, em relação do PXGzão. Tem muita coisa pra falar, tô muito animado também pra trazer esse vídeo pra vocês, tá? Então, se você quer ver mais vídeos como esse e outras coisas mais, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo esse vídeo já também, para ele ficar por dentro de todas as novidades do PXG, rapaziada. E queria te falar também que o server novo do PXG, o Oblivion, vai ser lançado amanhã, quer dizer, amanhã não, daqui 2 dias, né, dia 6/12, daqui 2 dias eu tô gravando esse vídeo aqui dia 4/12, né. Então, se preparem bem que o servidor novo tá chegando, rapaziada. Inclusive, já tem algumas mudanças aqui relacionadas ao servidor novo, eu já vou estar falando nesse vídeo, e mudanças que vão ser muito bem-vindas, principalmente para players iniciantes no jogo, que vai melhorar muita coisa. Então, vem comigo que esse vídeo tá muito massa, então vale a pena você ficar por dentro dessas novidades, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e manda para aquele amigão lá, para ele também ficar por dentro. E além disso, rapaziada, se vocês querem comprar diamantes no PXG ou gemas no GLA, para quem jogar GLA também, link da Curse Diamond na descrição, parceiro oficial do PXG, do GLA e de muitos outros jogos aí, para vocês comprarem no precinho, chega rápido e fácil e totalmente seguro na sua conta, rapaziada. Então, e ainda você me ajuda ainda por cima eu reinvestir no meu canal e trazer ainda mais conteúdo, mais coisa, rapaziada. Então, se quer dar uma moral, dá essa força lá, link da Curse Diamond na descrição, tá? Então, e se você quer começar no server novo, no Oblivion, com a melhor força possível, da melhor forma possível, já com diamante para fazer troca, comprar coisa nova aí, rapaz, aproveita, link da Curse Diamond, você compra muito mais barato, rapaz, na moral, vai estar aí, dá uma olhadinha lá, vale muito a pena, sério mesmo. Então vamos começar aqui, falar da nota de atualização, vamos falar aqui a respeito do Dev Maca, ele que mandou aqui ontem, às 19h43, ele mandou aqui no Discord oficial da PokéX Games. E essa atualização começou a partir do reset de hoje, né? Das 7h40 da manhã, que acontece shutdown todos os dias no PokéX Games, que faz o reset das coisas aí, das atividades diárias, né? Vamos lá. Abre aspas, Maca. Então vamos falar aqui, alterações. Atualizamos os itens recebidos no início de um servidor novo. Agora o jogador começará sua jornada com 10 Pokéballs, 10 Small Potions, 15 Lemonades e 15 Chocolate Bars. As comidas duram 10 minutos cada. Então, muito bom. Esse aqui vai ser muito bom. E vai ser bem interessante para rapaziada. Já tem uns itenzinhos ali iniciais, já tem umas Pokébolas a mais ali, uns revives também. Além dos baús secretos que tem ali no início, das coisas que eles já vão ganhando caso eles façam as missões, né? Geralmente a galera não faz, que eles compram o kit iniciante ali. Mas então isso vai dar uma sobrevida a mais, principalmente para as pessoas que talvez não forem investir tanto no início. Então vai dar uma facilitada ali no início do game, no iniciozão mesmo. Então isso é bem interessante, né? Reduzimos a quantidade de Pokébolas necessárias para entrar no sistema de captura. A alteração vale apenas para Pokéball, Great Ball e Super Ball. Cara, isso aqui eu achei sensacional. Porque isso aqui vai ajudar todos os servidores, principalmente para quem está começando, os iniciantes, um cara nunca jogou. E não necessariamente no servidor Oblivion, que vai ter agora. Vai lançar, eu vou jogar no Indie, no Mystic e outros servidores aí. No Gold, por exemplo, né? Então isso é muito bom, cara. Isso aqui vai ser muito bem-vindo e vai ajudar muito, rapaziada. Tanto do servidor novo Oblivion, como dos servidores antigos e para as pessoas novas que forem começar no jogo. Isso aqui pra mim, sensacional essa mudança e favoreceu muito para players iniciantes aqui. Removemos os requisitos de nível para a liberação de golpes do Pokémon. Agora todos ficam disponíveis conforme o nível de uso do Pokémon. O que isso quer dizer? Por exemplo, seu Pokémon é nível 80 agora, se você pegou nível 80, que é o level que você pode já usar o Pokémon, por exemplo, do Typhlosion, 80 você já pode usar ele, agora o level 80 já vai ter todas as skills liberadas. Antes, por exemplo, para ter uma das skills mais fortes dele, que era level 90, você tinha que pegar level 90, né? Agora level 80 você já vai ter todas. Então isso aqui, cara, sensacional, vai melhorar muito o up, vai fazer a galera fazer novas rotas aí de up, porque agora como o Pokémon vai pegar o level, já vai ter todas as skills, vai facilitar bem aí muitos ups, muitas coisas e muitos recursos aí serem adquiridos e upados mais fácil durante algumas hunts iniciais ali do caminhada do 0 ao 150, por exemplo. Então isso é muito massa, muito bem-vindo mesmo, tá? Motivo. Essa mudança foi feita para simplificar e dinamizar a progressão dos treinadores, permitindo que todos os golpes sejam disponíveis de acordo com o nível de uso do Pokémon. Isso torna a experiência mais acessível e com mais opções, dando aos jogadores liberdade total para explorar o potencial de seus Pokémons desde cedo. Cara, esse aqui é sensacional, esse aqui muito bem-vindo, vai ser muito top esse aqui mesmo, tá? Então, continuando, alteramos para que seja necessário nível 80 para utilizar o alçapão da
para dar início à quest Celebi Quest, né? Para dar início à Celebi Quest, tá? Então isso que é legal. Então para começar a Celebi Quest, né? Pra gente poder andar lá em Mandarim, se não me engano, não é RM. Não, é Mandarim, acho que se não me engano é Mandarim mesmo. Pra você andar em Mandarim, agora você precisa do level 80 para poder... Não para andar em Mandarim, né? Pra começar a quest lá em Mandarim, no caso. Eu falando o trem tudo torto, né? Pra começar a quest Mandarim do Celebi Quest, né? Que você entra no sapão, vai ter uns cabutos lá que é bem perigoso. A gente precisa ter level 80 agora no mínimo para começar, tá? Observações: as pessoas que já começaram a quest não serão afetadas, então caso você já tenha começado essa quest, então você não vai ter não vai ser afetado, você vai poder fazer de qualquer jeito. Removemos o ganho de experiência ao derrotar NPCs em duelo de rua. Adicionamos Dedenne e Sandaconda à lista de pokémons que podem ser obtidos nos Elemental Eggs. Massa, massa, massa. Alteramos o reference level dos torneios semanais em servidores novos durante os primeiros 60 dias, conforme abaixo. Então, para o Poké Cup vai ser 200, não houve alteração em relação a isso, mas para o Pika Cup ele passou de 300 para 250 e para o Prime Cup passou de 400 para 300 para participação no torneio aí, rapaziada. O motivo: estamos buscando maior competitividade no torneio de novos servidores, através de um level cap, né, mais acessível. Acreditamos que a experiência da maioria dos jogadores será mais divertida e balanceada, deixando o conteúdo mais convidativo. Observação: a categoria Master Cup só estará disponível após 60 dias de servidor, tá? Então fica ligado aí que o torneio Master Cup só vai ser disponível depois dos primeiros 60 dias, né? Depois de 2 meses que o servidor já estiver ativo aí, rapaziada. Alteremos a premiação de Global Arena Legendary Token dos campeões dos torneios semanais, balanceando de forma mais justa e gradual conforme as diferentes modalidades. Poké Cup passou de 4 para 6 tokens, Pika Cup passou de 6 para 8 tokens e Prime Cup não teve alteração, continuou sendo 10, e o Master Cup teve uma diminuição aí, passando de 15 para 12 tokens, tá? O motivo disso ter acontecido é que queremos valorizar os torneios iniciais e mais exclusivos, então decidimos repassar parte da recompensa da Master Cup para essa outra categorias, as deixando mais atrativas e incentivando os jogadores a participarem dessas modalidades com maior frequência. Então, o motivo dessa alteração é para fazer a galera jogar mais as outras modalidades e não ficar focada somente na Master Cup, né? Eles diminuíram a Master Cup para meio que tentar tirar um pouco o foco dela, podemos dizer assim, e meio que redistribuir nas outras aí. Essa foi a intenção da equipe, aparentemente, tá? Comentem aí, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham isso legal para quem participa dos torneios, se vocês gostam, se vocês são a favor, se vocês são contra. Vai ser muito importante eu saber a visão de vocês, porque isso traz toda visão diferente, e vocês que participam principalmente gostam dessa freneticidade de servidores novos aí, é muito importante saber a visão de vocês, o feedback de vocês, e o que vocês acham dessa questão aí, da jogabilidade dessa mudança nos torneios. Comentei, por favor, que eu quero muito saber. Então vamos lá, continuando. Alteramos para que o item digital Clock venha por padrão na lista do que não será vendido na janela de venda rápida. Ah tá, então ele meio que o Digital Clock ele vai direto para os itens não vendidos na janela de venda rápida, para a galera provavelmente não vender sem querer, né? Como já ocorreu com as modalidades de profissão, tá? Então isso aqui é muito bom. Bastante, isso aqui é bem-vindo. Alteramos a Cosmic Quest para que jogadores que já concluíram possam entrar novamente. Então isso aqui é interessante. Por quê? Porque agora pessoas que já concluíram vão poder ajudar pessoas que não concluíram a fazer a quest. Então isso aqui é legal, isso aqui é bem interessante, bem-vindo demais. Observação: essa alteração visa ajudar os jogadores a encontrar time. Caso haja algum jogador da equipe que já tenha completado a missão, todos terão seu nível limitado com base na média de nível do grupo. Então, muito bem-vinda, cara. Vai ter essa limitação aqui, né? Mas ainda assim, muito bem-vinda, porque realmente às vezes é bem chato achar grupo, principalmente servidores mais velhos aí. Então isso aqui vai ajudar pra caramba mesmo. Adicionamos uma mensagem de confirmação ao tentar sair pelas escadas da entrada da fábrica do Sarkers, em uma das etapas do Sarkers Quest, tá? Interessante. Removemos a opção de venda do item Health Check do NPC Cameron, pois já não é mais possível usar dois em um mesmo personagem. Então tá aí, alterações feitas. Adicionamos a exibição do tempo de recarga das armas da Dimensional Mountain à barra de ações. Alteramos o funcionamento das armas da dimensão Mountain para que, quando esteja no chão, a interação de usar o item faça com que a arma seja movida para o inventário do jogador. Interessante. Motivo: fizemos essa alteração porque não é possível pegar itens do chão no servidor global. Nos servidores normais continua sendo possível arrastar a arma para o inventário. Então, beleza. Então é uma alteração entendível. Alteramos a recompensa da zona dimensional para que sejam reduzidas conforme o vigor do jogador.
seguindo a mesma regra de redução atual que a experiência e o saque de locais de caça. Interessante. Isso aqui é bem interessante e vai fazer com que a galera não fique rushadona, né? Então, vamos ver aqui a observação. Diferentemente da experiência de caça, a experiência das zonas dimensionais não terão nenhum bônus pelas primeiras horas de vigor. O critério é aplicado somente para a redução das recompensas em jogadores de vigor muito baixo, tá? Então isso aqui é relacionado a jogadores com vigor muito baixo. Então, e nas primeiras horas, né? Nas 56 e nas 55 ali de vigor, não vai ter bônus você tá fazendo dimensional zone, tá? Para ficar bem claro, rapaziada. Então é melhor que você gaste, por exemplo, suas 2 primeiras horas do dia no arranque e depois vá fazer a dimensional zone ali para aproveitar o máximo de ganho de XP possível no dia, né? Então isso aí vale a pena ressaltar e ficar claro também. Alteramos a versão aberta dos elixirs de zona dimensional para que sejam agrupáveis e se agrupem automaticamente ao abrir. Alteramos para que a vida do jogador seja curada ao entrar em zonas dimensionais. Alteramos a restrição que mantinha a felicidade dos Pokémon sempre no máximo no servidor global para funcionar apenas durante duelos, independente do servidor. Motivo: agora que adicionamos as zonas dimensionais no servidor global, a felicidade deve valer lá dentro. Também fizemos esse pequeno ajuste em relação ao PVP, pois a felicidade deveria ser sempre considerada como máxima em duelos, mas só estava funcionando assim no servidor global. Então, teve essa alteração aí para mexer nessa questão da felicidade dos Pokémons, para haver mais influência e em alguns casos ficar mais estabilizado também. Vamos lá? Alteramos o funcionamento de Held Items e Attachment Device, né, do device dos Held Items, né, para que o jogador possa interagir corretamente com eles no servidor global. Atualizamos as capas das seguintes zonas dimensionais de Birchers, Drapion, Excadrill e Haxorus. Acho que é Haxorus. Acho que agora eu falei certo. Fala dele. Adicionamos a opção de cancelar a diária da zona dimensional na NPC Rate. Cara, isso aqui é uma delícia, cara. Uma delícia. Muito bom esse aqui. Vai ser bem-vindo demais. Por quê? Porque às vezes você tem a do Arctic e tem a do Big Onis. Aí, pô, peguei a do Arctic errada. Não, a do Arctic ainda é de boa de fazer. Vamos pegar uma difícil. Sei lá. Gente, Magikarp hoje em dia mais de boa. Acho que é da Maitiena. É meio chatinha, não lembro agora, não lembro de cabeça. Mas sei lá, pega uma dimensional zone muito difícil e uma muito fácil. Aí você pegou sem querer a outra, agora você vai poder trocar e pegar a outra que você queria. Então isso aqui é realmente muito bom. Vai ser muito bem-vindo essa mudança aqui. Movemos o pilar que ficava no meio da sala de recompensa das zonas dimensionais, né? Eles moveram esse pilar porque agora vai ter 3 escadinhas lá para ir para a zona global, né? Rapaziada, poder fazer junto. Então, muito massa, galera, muito massa. Eu gostei muito da atualização, principalmente relacionados aos iniciais em relação às Pokébolas aqui. Eu achei muito da hora esse aqui. E também em relação às habilidades, né? O nível dos Pokémons. Essa aqui não, essa é a parte aqui de cima, né? Em relação ao nível dos Pokémons, você pegar o nível do Pokémon e já ter todas as habilidades bloqueadas de uma vez. Isso é muito massa. Vamos falar aqui sobre as correções então, que tiveram nesse patch. Corrigimos o erro no qual os Pokémon entregues durante o Surge Crash não tinham seus Held Itens exibidos corretamente em um canal na TV. Então teve essa correção. Corrigimos o erro de mapa em que alguns locais de caça dos T1H na Desert Island ou na Nightmare World. Então teve mais uma correção em relação aos T1H, nos locais errantes deles aí. Corrigimos um erro de mapa próximo do local de caça de Crowdout em Ori, onde era possível atravessar uma decoração voando. Bugzão, o famoso bugzão, deu corrigir esse bug aí. Corrigimos o erro de mapa que permite arrastar alguns itens na fenda Ancient Temple. Massa. Corrigimos o erro, esse aqui é bom, né? Porque vai que, né? Vai dar umas bugadas assim no Nida. Corrigimos um erro no qual as cargas do item Boss Charm estavam sendo consumidas durante a missão Caturn Desert de Acadêmico, cara. Isso aqui foi bom. Esse erro aqui eu fiquei sabendo para uma galera aí, uns amigos que eu conheço que são acadêmicos, são professores e têm a profissão acadêmica, né? A subclasse acadêmica, realmente eles foram reclamar, pô, tá consumindo aqui, tô perdendo meu trem aqui e tal. Realmente isso aqui é bem-vindo, né? É bem interessante. Corrigindo o posicionamento do Pokémon Weezing, sem e com o uso de seus addons, massa. Corrigindo o posicionamento do Pokémon Sceptile, Shiny Sceptile, Mega Sceptile em suas versões com addons, massa. Corrigindo o erro no qual o Nidoking perdia o addon Amazon Princess quando costuma se transformar em Shiny Nidoqueen. Corrigimos alguns locais do Ultra Lab no Nightmare World, onde era possível que o Pokémon ficasse preso caso usassem algum golpe de Dash, né? Isso aqui realmente era, eu via, às vezes eu tava assistindo umas TV e realmente dava uns bugzão assim. Corrigimos um erro de mapa do Namoro Island que impedia aventureiros de cavar no local do mapa de tesouros, que eu não tô ligado não tava ligado nisso não. Corrigimos o erro que não permitiu o NPC Ícaro de nascer no mapa próximo do centro Pokémon do Diving Spot. Corrigimos o erro no qual NPCs responsáveis pela missão de clã
citavam o nome original do jogador em vez do atual. Corrigimos o erro que fazia com que não fosse possível ordenar o Pokémon a andar em alguma parede caso o jogador estivesse do lado. Então tá aí as correções e também as atualizações da semana. O que vocês acharam, galera? Comenta tudo aí que eu quero realmente muito saber a opinião de vocês. Vamos falar agora dos bônus especiais do servidor Oblivion, hein, rapaziada? Aproveite os bônus de lançamentos e torne sua experiência do servidor Oblivion ainda melhor. Tá aqui, ó. Bônus especial Oblivion 6 a 15 de dezembro. Aproveite por tempo limitado, né? 10% a mais de bônus de profissão, 10% a mais de experiência, 10% a mais de captura, 10% a mais de sorte, bônus de locomoção, bônus de shine, né? Pra aparecer mais shine, 50% de recarga de teleporte e um Baby Egg Pokémon, rapaziada. Então tá aí, ó. Bônus 10% de recursos de profissão, 10% de locais de caça, 10% de chance de captura, 10% de sorte, velocidade aumentada para Fly, Ride e Surf, maior chance de encontrar shiny Pokémons no mapa, né? Redução de 50% do tempo de teleporte, mesmo sem Held-Out, você vai já ter 50% do tempo só, que é muito bom, esse aqui é muito massa. E um Baby Egg aí extra ao criar seu personagem além do inicial, ou seja, você vai ganhar um Baby Egg já de ter criado e mais um já extra aí, rapaziada, muito massa. Esse bônus estará disponível de 6 a 15 de dezembro de 2024, tanto no servidor Oblivion quanto no Oblivion 2, rapaziada. Então tá aí, muito interessante. Então, a velocidade, aqui ó, vale a pena a gente ter a observação também, que a velocidade aumentada de Fly, Ride e Surf estará disponível até que esse servidor perca condições de novo servidor, que é 35 dias após o lançamento, ou seja, 1 mês e 5 dias aí após o lançamento, o servidor vai perder essa velocidade aumentada aí do Fly, do Ride e do Surf também, tá? A Black Week tá rolando aí também, não, a Black Week tá rolando. Vai ficar até amanhã, rapaziada, pra quem não comprou seu jeito na Black Week aí, troca de gênero tá com desconto, dito shine, dito normal, tá com desconto também profissão. Então, rapaziada, corre lá se você se interessar com alguma coisa aí, tá na promoção no jeito, rapaziada. Em relação, mais coisas relacionadas ao lançamento do Oblivion, então prepare-se para a aventura do novo servidor Oblivion a partir de 6 de dezembro, que a gente já sabe, né? Mas o que interessa é aqui, ó, recompensa do lançamento. Todos os treinadores que jogarem durante o lançamento do servidor Oblivion receberão recompensas especiais ao atingir os seguintes níveis. Nível 80, uma Magius Backpack e um Deluxe Rare Candy Item único, tá? E nível 120, a gente vai ganhar uma Magnus Locker e 3 Deluxe Rare Candy Egg. Rare Candy, né? Eu falei Egg do nada, ficou na cabeça o Egg. Mas tá aí, os itens tá aqui, ó, pra vocês verem melhor. Rare Candy, as bags aí e o negócio pra vocês poderem guardar os nossos queridos Pokémons, né? O Locker, bem da hora, bem bonito mesmo, o Locker fica bonitão. Aqui temos a Rare Candy, né? A Deixa Rare Candy é um item mágico que permite avançar níveis instantaneamente de acordo com o seu nível atual, né? Se tiver 299 ou mais, vai avançar 3 níveis. Quer dizer, se tiver até 299, perdão, falei errado, rapaziada. Vai aumentar 3 níveis, do nível 300 a 474 vai aumentar 2 níveis. E do nível 475 ao 599 vai aumentar somente um nível, caso você use uma Rare Candy dessa, tá bom? Vale a gente ter a observação também que os jogadores de nível muito alto poderão trocar cada Deluxe Rare Candy por 2 Jade, Fortune Totem com o NPC Gen no Trade Center, no famoso TC, né? Os Deluxe Rare Candies podem ser usados nos servidores Oblivion e Oblivion 2 a partir de 10 de janeiro. Todos os Deluxe Rare Candies devem ser usados ou trocados até 6 de março de 2025. Após essa data, serão convertidos em itens descartáveis. As recompensas podem ser reivindicadas apenas uma vez por conta, independente de serem obtidas no Oblivion 2 ou no Oblivion 1, tá bom? Agora, em relação à transferência de itens, as recompensas serão entregues aos personagens que alcançarem as metas no Oblivion 1 e no Oblivion 2. Ele poderá optar por manter sua recompensa lá ou transferir para outro servidor através do NPC Bruno, localizado no Trade Center. A transferência estará disponível até 6 de março. Recompensa para o top 100 players do servidor aí. Seja um dos 100 primeiros jogadores a alcançar os níveis 80 a 120 no servidor Oblivion e Oblivion 2. Ganhe itens ainda mais raros e exclusivos. Nível 80, uma chave. Essa aqui a gente já tinha falado, né? Não vou repetir isso aqui. Mas aqui, com as observações novas aqui. Cada servidor Oblivion 2 e Oblivion 1 premiará os 100 primeiros jogadores a alcançar o nível 100 e os 100 primeiros a atingir o nível 120. Os 100 primeiros a alcançar o nível 80 e os 100 primeiros a alcançar o nível 120, né, rapaziada? As recompensas serão entregues via caixa de mensagem ao jogador após o rank estarem definidos. As recompensas serão limitadas um por conta. As recompensas serão entregues para conta do personagem que atingiu a meta do servidor Oblivion e Oblivion 2, mas poderão ser resgatadas por qualquer outro personagem da mesma conta. Jogadores que entrarem no rank receberão uma mensagem informando sobre a recompensa assim que atingirem a meta de nível. O servidor enviará a mensagem quando o primeiro, o 25º, o
os 50, os 75 e os 100, né? Jogadores atingirem a cada meta nível 80 ou 120 para que todos possam acompanhar o progresso e a disponibilidade das recompensas. Vamos falar relacionados aos torneios agora. Atualmente os duelos de nível 100 ou superior podem... Eita! Duelos é duelista, perdão, rapaziada. Português falhou. Então, torneio do servidor Oblivion. Atualmente, os duelistas de nível 100 ou superior podem participar de todas as modalidades do torneio. No entanto, para garantir sua experiência mais equilibrada e evitar recompensas desproporcionais no início do servidor, não haverá torneios nem acesso à área do servidor global, da arena do servidor global, durante a primeira semana de lançamento Oblivion e Oblivion 2. Ou seja, na primeira semana não vai ter o acesso aí para a rapaziada dos servidores, mas depois já vai estar liberada. Então, durante o período de lançamento do servidor, os torneios seguirão no novo padrão de horário. Então, vai ser para o Poké Cup 15 horas no horário de Brasília, para o Pika Cup 17 horas aí no horário de Brasília, para o Prime Cup 20 horas para o horário de Brasília. Importante, a Master Cup foi desabilitada no servidor, como a gente leu lá durante os 2 primeiros meses do servidor, né? Aqui vai falar em relação ao DZ Global, que vai entrar dia 6 aí. Muito interessante, estou bem empolgado. Vamos ver o videozinho aqui, ó, para vocês verem como é que vai funcionar. Vai ter uma escada agora no meio do Dimensional Zones. Perguntar se a gente quer entrar na Global, a gente vai ser deslogado e vai entrar numa outra área aí, que é no Global Server, rapaziada. Então, bem interessante, bem da hora aí. Estou muito empolgado para testar essas DGs aí. Então aqui vai falar mais algumas coisas, falar sobre algumas mudanças na NPC Ratio, que a gente já leu, né, que pode cancelar a missão e repegar outra agora, trocar, né, qualquer coisa. Temos novas Dimensional Zones categoria bronze, que isso aqui é muito da hora. Com um Pokémon do tipo Fairy, essa DZ é ideal para treinadores do clã Ironheart. Com Pokémon estilo Malef e Malef, né, com Pokémon Poison e com Pokémon Poison, né, ficou meio troque, né. Hattersense e sua pré-evolução poderão ser capturados nos altares da sala de recompensas. Tá aí as duas, ó, brabíssimas. Temos DZ do Cursola, focado no tipo Ghost. Essa DZ traz Sandgast, Galarian, Corsola e Corsola, né, como capturas possíveis nos altares. Corsola será um novo Pokémon T3 voltado para o PvE, atuando como finalizador de rotação Ghost. Confira o Spotlight aqui, né? Vai ter o Spotlight lá. E aqui tá falando de algumas mudanças que teve em alguns Dimensional Zona de bronze, né, rapaziada? Como tá lendo aqui pra vocês, além das zonas DZ, revisamos algumas já existentes. DZ Hippowdon, rebaixada para a categoria bronze. A DZ de Hippowdon foi movida para a categoria bronze por ter o elemento Ground, que não existia entre as opções da categoria, e para melhorar a acessibilidade do Hippowdon. DZ do Haxorus, rebaixada para a categoria bronze. Além disso, a ambientação do mapa foi atualizada agora em uma DZ em dupla. Massa demais. A DZ do Haxorus foi movida para a categoria bronze para ser uma nova opção do elemento dragão na categoria. A mudança também visa melhorar a aquisição e acessibilidade do Haxorus, um Pokémon de rotação dragão, né? Então, isso mostra que eles estão fazendo mudanças aí para possivelmente no futuro, que eu acho que vai com a chegada de Jotô, né? A rotação dragão finalmente vai ganhar um motivo para ser usada, porque ela quase hoje em dia é praticamente inútil, ela é meio que uma rotação meme, podemos dizer assim, quase ninguém usa. Sim, existem pessoas que usam um ou outro Pokémon ali, ou até usam a rotação, mas ela é muito pouco utilizada hoje em dia comparada com a rotação de Windion normal, vamos falar assim, os Pokémon de Windion voadores normais. Então, tô vendo que eles estão querendo se movimentar para também ter essa mudança aí, né? A DZ do Shiny Magikarp, o mapa foi completamente atualizado e alterado, e alteramos os Pokémons no altar de captura. O maior problema dessa DZ era seu mapa, que não era intuitivo e era bem longo, realmente. Cara, esse aqui era gigante, essa DZ era muito grande. Por isso revisamos o layout para torná-la mais agradável e trocamos um Gyarados por um Shiny Krabby. Nós alteramos de captura da sala da recompensa, visando melhorar a acessibilidade do Shiny Kingler. Cara, muito interessante isso aqui, realmente. Eu acho que esse aqui é bom e ele é de rotação, né? O que vai ser bem-vindo demais. E o Shiny Magikarp também, ou seja, muito bom. Muito bom, doideira. DZ do Wynaut, o mapa foi atualizado. Essa DZ tinha desconfortos devido ao caminho dividido em dois, então ajustamos para torná-lo mais linear. Rotação extra. Para celebrar o lançamento, haverá uma votação no jogo para definir uma rotação especial. Personalizada ao nível 80 ou superior, poderão votar uma DZ Silver e uma DZ Gold, as duas mais votadas a cada categoria, estarão na rotação extra disponíveis alguns dias após o lançamento do completo do sistema, que no caso é no dia 6, que é o mesmo dia que vai sair o servidor Oblivion. Então tá aqui o cronograma para vocês verem, período 6 a 10 de dezembro, resultados 12 de dezembro, quinta-feira, né?
E rotação extra vai ficar do dia 13 ao dia 19 de dezembro. Será removida no reset do dia 20 de dezembro, tá bom? Na sexta-feira. Porque o Natal já está no ar, né, rapaziada? O Natal já tá online aí. As decorações natalinas já estão. E tá tendo recompensas em dobro aí na Daily Login, tá bom? Pra quem não tava sabendo, isso é bem da hora mesmo, tá? E vamos falar aqui sobre a Oblivion Box. O servidor da Oblivion está chegando. E para celebrar sua chegada, a Oblivion Box está disponível na nossa loja por apenas 15 diamantes entre 6 e 15 de dezembro. Todos os servidores, tá aí a Oblivion Boxada. Então, conteúdo que vem, né? Um Oblivion Box Backpack que vem 40 espaço, cara, gigante, backpack em boa zona. Oblivion TV Câmera, 250 Medicine, 75 Small Potions, 100 Great Potions, 10 Revive, 10 100 Pokébolas, 20 Great Balls, 10 Super Ball, 5 Ultra Ball e 3 Energy Drink. Serve pra gente aumentar nossa stamina aí, que é um item bem interessante, tá? A criação de um personagem novo já está liberada hoje, rapaziada. Então, se você quer criar, não perde tempo. E, além disso, também tivemos uma spotlight do novo personagem Turtonator, que vai ser do clã Wind para o PVP e do Tier 2, né? Famoso T2 aí, com golpes diversos de Fire. Então, muito básico. Vou dar uma olhadinha aqui pra gente ficar mais a fundo. Tá aí o design dele, ó. Turtonator, não conhecia esse Pokémon. Eu sei que ele é de gerações mais avançadas. Não lembro agora qual que ele é. Eu realmente não lembro, não manjo muito desse Pokémon não, rapaziada. Esse esperado Pokémon será mais um reforço para o clã Wind no PVP, principalmente na Poké e na Pika Cup. Então tá aí, rapaziada. Doideira demais, doideira demais. Vocês estavam ansiosos para esse Pokémon? Tinha alguém que estava querendo? Comentei que eu quero realmente saber a visão de vocês. O Turtonator será encontrado principalmente nas áreas do tipo Fogo e Dragão do Poképark, a partir da atualização 13.2 no dia 5 de dezembro, no caso amanhã, que vai liberar essa atualização. Com sua captura, o jogador poderá resgatá-la após o término do evento. Massa. Perdão, Perdão, rapaziada, que tá um corte que comecei a tossir muito, tá? Voltando. Eu destaco como novo Tier 2 Tanker PVP será sua alta defesa e excelente combinação elemental Dragão e Fogo, permitindo que esse Pokémon entre em vários matchups, né, que o clã Windle possui poucas opções, principalmente contra o clã Rainbow, Ciavel, Ironheart e Psycraft. No caso, Psíquico, Metal, Água e Choque Elétrico, né? Como seu moveset com uma grande quantidade de ataques do tipo Fire, esse Pokémon consegue derrotar Shiny Glaceon, Shiny Jinx, Alola Ninetales, Electros, Luxray, Rotom Ghost, Mega Mawile, Alolan Sandslash, entre outros. Também terá uma grande importância no 2v2, famoso 2x2, né? Pois é um dos únicos Pokémon do clã capaz de combater o tipo Ice e Elétrico ao mesmo tempo. Muito bom. Turtonator, tanque de Tier 2 PVP. M1, Ember, 10 segundos. Fire Spin, 30 segundos, 40 segundos no PvE. Incinerate, 18 segundos. Flame Throw, 20 segundos. Dragon Tail, 30 segundos. Shield Trap, 45 segundos. Overtrap, 35 segundos. Hatch Wave, 45 segundos no PvE, 50 segundos. Sunny Day, 60 segundos. E Protect, 60 segundos no PvP e no PvE, 180 segundos, né? No caso, no PvE dá 2 minutos e no PvP 1 minuto somente. Aí as skills do M1 ao M10 do nosso querido Pokémon vai ter 10 skills aí, ó. Informações adicionais a respeito dos novos golpes e adaptações. Dragon Tail, entra agora para sua forma quadrúpede por 10 segundos, recebendo velocidade de movimento e alterando seu ataque básico para o tipo dragão. Além disso, enquanto estiver nessa forma, seu ataque básico é fortalecido. Muito interessante. Ele muda aí de forma, ele adiciona a forma quadrúpede, que ele fica de 4, lá ele. Então vambora. Shell Trap. O Turtonator assume uma sua posição defensiva com seus espinhos explosivos entrando em ignição por 4 segundos, ficando bastante resistente durante esse ataque. Após essa duração, o Turtonator explode, causando dano em área e o efeito Stun por 2 segundos. Caso o Turtonator seja atacado durante o Shell Trap, a explosão ocorre antes com área maior e causa dano adicional além de Stun. Vamos ver como é que é. Ele fica brilhando quando ele ativa, né? Da hora. Ele causa a explosão, né? Caso ele seja estendido antes, essa explosão ocorre antes da stun aí. Da hora. Vamos ver aqui, ó. Ele apanhando. Como é que funciona? Vamos ver. Ele apanhou, beleza. Deu stun no bicho. Da hora, interessante. Mais um videozinho aqui, vamos acompanhar. Aqui ele apanhando, né? Ah, tá, entendi aí, ó. Da hora, bem interessante. Legal. Junto do novo ataque, Shell Trap, o Tutor também considerar com as capacidades defensivas que os ataques Protect e Sunny Day adaptado trazem, possibilitando que ele fique imune a dano com Protect e reduza o dano de ataque do tipo Water com Sunny Day.
Dessa forma, será um Pokémon essencial em batalha contra o clã Cervel, excedendo sua função de tanque Utility com Fire Spin, um Target, Hatch Wave, Silence Frontal e derrotar os Pokémon do tipo Ice com os seus ataques tipo Fire, o famoso tipo Fogão. Então, mandaram aqui um até a próxima Spotlight, pessoal. Então, aqui embaixo vai ter o feedback da rapaziada, para quem quiser ler. Só vem aqui nos PXG Spotlight. Qualquer coisa, ele vai ser o primeiro aqui, que ele vai estar em destaque. Qualquer coisa, vocês podem clicar o... Não é... É o Índio, cadê o Índio? Aqui, o Índio. Podem clicar o Índio, vai ter ele aqui também mais facilmente para vocês verem qualquer coisa, tá, rapaziada? Vocês podem escrever só o nome aqui dele, é Turtonator também. Escrever Turtonator aqui, ó. Aparecerá, porque qualquer coisa é porque já tá aparecendo aqui, mas assim fica mais fácil de localizar para quem não sabe mexer nesse sistema aqui do Discord, né? Então fica aí, tá? Então essas foram informações, changelogs da semana também, correções, novas atualizações aí e mudanças informativas relacionadas a coisa. Em breve deve sair mais coisas relacionadas ao servidor Oblivion e também ao resto do evento de Natal, que tem mais coisa para chegar. Por enquanto só chegou a decoração e também a parte do Daily Login, né? Dos presentes em dobro do Daily Login. Mas provavelmente deve chegar mais coisa aí daqui a nos próximos dias, tá? Então, galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Pra você que vai começar no servidor Oblivion, não esquece de ir no link da descrição da Curse Diamonds pra você comprar o seu diamante já garantir, já ficar fera no servidor. E se inscrever no canal pra dar aquela moral. Obrigado por ter assistido até aqui. Pra você que quer ver mais vídeos como esse, mais coisas de PXG, se inscreve no canal. Vai ser muito bem-vindo hoje, agora e sempre. Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Falou e fui! Listen!